independente que você faça engenharia, administração, área da saúde em geral. Então, todo mundo que gosta, que simpatiza um pouco com matemática, quer aprender um pouquinho mais, esse curso é voltado para esse público, tá? Igual eu falei assim, a gente vai trabalhar um pouco de cada coisa, desde o início até as partes mais complicadinhas, tá bom? Beleza, então, pessoal, já está gravando, já estamos gravando aqui, inclusive. A gente vai começar um pouco atrasado. Eu vou apresentar para vocês qual que é a ementa do nosso curso, o que a gente vai ver durante o decorrer desse curso nosso aqui. E qual vai ser a metodologia. Primeiramente, deixa eu compartilhar com vocês o meu PowerPoint. A minha aula vai ser um pouco usando o PowerPoint e um pouco usando o caderno mesmo, até que a gente não volta para a Unesc, as aulas vão ser, eu ministro, explico as coisas que eu tiver que explicar no caderno. Eu, particularmente, acho que é impossível fazer uma aula de matemática só no PowerPoint. Não tem como, você tem que explicar, tem que mostrar os exemplos, tem que mostrar os detalhes, tá? Então, a gente vai pegar e vai trabalhar nesse sentido. Deixa eu compartilhar com vocês o PowerPoint que eu fiz aqui, para a gente pegar e seguir a partir daqui, então. Quer ver? Só um minuto. Pessoal, acredito que vocês estejam vendo o PowerPoint, tá? E eu vou pegar e vou seguir, então, a partir daqui explicando, pelo menos a parte inicial. Depois a gente vai fazer um pouco, como eu falei, um pouco utilizando o PowerPoint, um pouco utilizando a matéria, o caderno, explicando os detalhes, os exercícios por eles, então. Beleza, esse curso é de Fundamentos da Matemática. Então, conforme o próprio nome já disse, a gente vai começar desde a parte inicial e vai galgando aos poucos. Nessa primeira aula aqui, a gente vai ver isso aqui, ó. Introdução aos conjuntos numéricos e a aritmética dos números reais. Soma, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e notação científica. Quando eu falo conjuntos numéricos, são os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, os números reais e as suas operações, como soma, multiplicação, divisão, radiciação, né, tudo isso. Na verdade, essa parte aqui de radiciação eu vou deixar um pouco mais adiante, para quando fizermos a parte sobre funções exponenciais. Ela vai ser relegada por enquanto. Então, na primeira aula, que é hoje, a gente vai começar a ver isso. Vamos ver o que vai dar tempo ver. Na segunda aula, regra de 3 simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos, tá? A gente vai ver um pouco, então, de regra de 3, porcentagem, juros simples e compostos, isso na aula do dia 25. Depois, produtos notáveis, na aula do dia 8, soma, multiplicação e fatoração de polinômios. Quarto encontro, resolução de equações do primeiro e segundo graus e suas aplicações. Quinto encontro, funções do primeiro e segundo grau e suas aplicações. Sexto encontro, funções exponenciais, logarítmicas e introduções às funções trigonométricas. Sétimo encontro, matriz, determinantes, resolução de sistemas lineares. Oitavo encontro, trigonometria no triângulo retângulo e geometria plana, área das principais figuras planas. Nono encontro, geometria espacial, estudo do prisma, cilindro, do cone e da esfera. E o 10º encontro, introdução à probabilidade. Na verdade, introdução à probabilidade e análise combinatória. Faltou talvez mencionar essa questão da análise combinatória também. Então, você pode perceber que esse curso nosso, ele está bem amplo, assim, tem bastante coisa, está bem encorpado. Ele envolve um pouco de toda a matemática que se vê no ensino médio e no ensino fundamental. Então, por isso que não é um curso assim que vai ser estritamente detalhado. Vai ser um curso que a gente vai ver um panorama geral pelo tempo que nós temos mesmo. Tá bom? A primeira coisa que eu vou pedir para a gente fazer aqui é o seguinte, eu vou passar meu telefone aqui para vocês, pessoal, e eu queria depois talvez criar um grupo, né, nosso aqui para poder assim, interagir melhor. Então, eu vou passar para vocês qual que é meu telefone e eu queria que se mandasse todo mundo um oi, né, ou colocasse assim, AC, atividade complementar, que depois eu pego e faço um grupo com as pessoas que me mandarem esse oi, né, esse aviso pelo WhatsApp. Então, deixa eu passar para vocês aqui qual é o meu WhatsApp. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, talvez? Não?
Muito bem, então vamos lá. Vou passar aqui, vocês vão mandando então um oi para mim pelo WhatsApp, para a gente depois fazer esse grupo de WhatsApp, então, específico para trabalhar, para conversar sobre essa atividade complementar aqui, passar material, tá? Ajuda para caramba, eu sou muito adepto às tecnologias. Então, vamos colocar aqui no bate-papo. Se eu enxergo aqui. Vou deixar de compartilhar isso por enquanto. Só um minuto. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu passar para vocês o WhatsApp. O meu número de telefone aqui é o 27, aqui de Colatina. É o 998-22-2663. Aí vocês mandam um oi para mim, tá? Que depois eu pego e faço um grupo de WhatsApp aqui para a gente. Pessoal, então, muito bem. Eu vou fechar a câmera aqui, que eu particularmente não gosto muito, não sou muito fotogênico, particularmente eu acho. Então, vou fechar a câmera e vamos, então, começar a nossa aula efetivamente. Aí, quem quiser perguntar, interagir de alguma maneira, você pode interagir pelo microfone ou você pode interagir pelo bate-papo aqui, pelo chat também, fica a critério de vocês. Tá? Qualquer pergunta que vocês acharem que é pertinente, tá? Vocês podem pegar e ficar à vontade. Só para ter uma noção aqui, as pessoas que estão, né, nessa aula aqui, a maioria é de qual curso, só para eu ter uma ideia? Pode digitar aqui no bate-papo. Certamente deve ter engenharia, deve ter administração, deve ter da área de saúde, direito, né? Muito bem. Arquitetura, engenharia mecânica, isso. Farmácia. Ok, está bem sortido então, né? Bem sortido mesmo. Ciências contábeis. Beleza, então. Temos, então, vários cursos aqui. Tranquilo, gente. Então, vamos lá. Vamos começar, então, efetivamente a aula de hoje. Eu vou compartilhar novamente o PowerPoint. Conforme eu disse a vocês, uma parte vai ser feita no PowerPoint, outra parte, cálculo mesmo, explicação, vou fazer aqui manualmente e compartilhar via webcam. Vamos lá. Pessoal, aqui você está, então... deixa eu começar aqui. Beleza. Aqui eu passei para vocês quais que eram os conteúdos abordados, né? Espera aí, que ele não está fazendo o que eu quero que ele faça. Um pouquinho. Agora sim. Aqui eu passei para vocês quais eram os conteúdos abordados, né? Então, vamos começar efetivamente a matéria de hoje. Essa primeira parte que eu vou fazer uma introdução rápida, para depois a gente começar a ver, então, exemplos sobre isso. Então, primeiramente, o primeiro conjunto que a gente vai ver aqui são dos números naturais. Os números naturais são esses números que surgem naturalmente aqui. No caso, são os inteiros e positivos. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e n. Então, esses aqui são os números naturais. É aquele que você usa para contar coisas, né? Exemplo, contar pessoas, contar cadeiras, contar objetos que você não consegue dividir. Né? Então, são os números naturais. Então, são os números que são inteiros e, além de inteiros, eles são positivos. Muito bem. Aí tem aqui, no caso, o seguinte, ó. Aqui você acaba tendo uma representação na reta dos números naturais. Percebam só que eu consigo associar os números naturais a reta numérica aqui. No caso, somente os valores naturais. Exemplo, entre o 1 e o 2, eu sei que tem infinitos números reais, mas não vai ter naturais. Então, entre o 1 e o 2, por exemplo, não tem número natural nenhum aqui no meio. Tem números o quê? Fracionados, mas não naturais. Então, aqui uma representaçãozinha básica. E aqui tem interessante o seguinte, uma anotação que é utilizada aqui na matemática, que é esse asterisco aqui. Esse asterisco aqui, pessoal, significa o seguinte, sempre que eu tiver um asterisco assim, significa que a gente vai excluir o zero do conjunto. Qualquer que seja o conjunto, se tiver um asterisco assim do lado, é porque eu estou excluindo o zero dele.
Tá? Então, o asterisco exclui o zero de qualquer conjunto numérico. Depois do conjunto N, que são os naturais, tem o Z. O Z aqui significa números inteiros. E quem são os números inteiros? São os números naturais, que nós temos aqui, e os números assim também negativos. Acabou ficando com um probleminha aqui, deixa eu só acertar isso rapidamente, que é o seguinte, ó, aqui, a gente acerta agora. São os números negativos também. Espera que eu já vou voltar a compartilhar com vocês. Isso. Voltando aqui o compartilhamento agora, só um minuto. Isso. Compartilhando então, pessoal, olha só. Aqui você pode perceber o seguinte, que o conjunto dos números inteiros são todos os números naturais que eu tinha, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, infinitos, e também a parte negativa. Então, a diferença entre os números inteiros e os números naturais é que os inteiros engloba também a parte negativa do conjunto, que é o que está dizendo aqui. E aqui você acaba tendo aqui o seguinte, né, um diagrama que esboça que os números naturais, ele, na verdade, é um pedaço dos inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros aqui, ele acaba englobando os números naturais também. Logo, todo número natural, em particular, é o número inteiro, mas não vale a recíproca. Exemplo, quem está nessa parte aqui de cor pêssego aqui, não pertence à parte amarela clara aqui. Mas quem está na parte amarela clara, pertence a essa parte aqui de cor pêssego. E aqui você tem novamente uma representação de como é que funciona a questão da reta numérica. Então, por exemplo, aqui, os números inteiros, que é o Z, você pode associar também à reta numérica. De que maneira? Você vai colocar a parte negativa junto com aquela parte positiva, que eram os números naturais que eu já tinha. Esse tipo de configuração aqui, pessoal, você fala que é um conjunto discreto. O que é um conjunto discreto? É quando entre os elementos dele há um espaço aí sem elementos. Exemplo, entre o menos 4 e o menos 3 não tem nenhum número inteiro. Entre o menos 3 e o menos 2 também não. Então, esse tipo de conjunto, onde existe um espaço entre cada elemento, é chamado conjunto discreto. Tá? E esses aqui são os números inteiros, então. Depois dos inteiros, um conjunto um pouco maior, são os números racionais. Os racionais, a letra que representa ele é a letra Q. Então, o conjunto dos números racionais é identificado por Q e é inicialmente descrito como o conjunto dos quocientes entre os números inteiros em que o divisor é diferente de zero. Na prática, é o seguinte, o que é um conjunto dos números racionais? É o conjunto formado por números ou por frações, onde tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros. Então, por exemplo, 1, 1 meio, 1 terço, 2, 2 terços. Perceba que tanto o numerador e o denominador, em cada caso, são números inteiros. Então, o que caracteriza os números racionais é essa questão dos números serem inteiros assim, tanto o numerador quanto o denominador. Eu estou passando um pouco mais rápido aqui, porque o meu objetivo depois é começar a explicar umas contas com isso, para a gente poder ter tempo hábil para poder fazer exemplos. E aqui você acaba tendo um diagrama que esboça aquilo que eu falei. Esse diagrama aqui ele é bem intuitivo. Ó. Ele fala para a gente que todo número natural, em particular, é inteiro, e todo número inteiro, em particular, é racional. Ou seja, os números naturais está contido nos números inteiros, que está contido nos números racionais. E aqui tem uma notação que é utilizada também, bem interessante. Ó. Essa notação aqui, na verdade, pessoal, ela dá uma geral de como é que funcionam os conjuntos numéricos, as notações que são utilizadas. Então, por exemplo, se você tiver aqui os números racionais, né? Lembra que esse aqui que significa números racionais. Com asterisco, você exclui o zero. Então, são os números racionais não nulos. O asterisco mais, você acaba assim pegando os números racionais não negativos. Porque nesse conjunto aqui do Q, com maisinho aqui, se você olhar, você pega todos os números positivos e o zero. O zero ele não é considerado nem positivo nem negativo. Então, quando você usa essa notação aqui, você está dizendo que são números assim que são racionais, não negativos, já que o zero está incluído aqui.
Se você agora coloca um asterisco assim, igual aqui o terceiro item aqui, você está excluindo o zero. Então, são só os racionais positivos. Quer dizer que pega todos os números da forma P sobre Q, excluindo o zero. E aí você vai por analogia agora. Exemplo, esse Q com esse menos aqui são os racionais, os racionais não negativos. Por quê? Porque a parte negativa e o zero. O zero não é nem positivo nem negativo. E esse Q com asterisco menos aqui são os racionais, é o conjunto dos números racionais negativos. Quer dizer que nesse último item aqui, pega só os negativos, excluindo inclusive o zero. Lembra que zero não é nem uma coisa nem outra. Então, toda vez que você encontrar um conjunto com um asterisco, você pode assumir que nesse conjunto aí não tem o elemento zero. É isso que ele está dizendo para a gente. Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui. Bom, e aqui você tem uma reta numérica, onde você tem esses elementos aí. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver entre o menos 4 e o menos 3, quantos números racionais existem? E existem infinitos. Diferentemente dos números inteiros, que são discretos, onde existe um intervalo, onde existe um espaço entre cada elemento, nos racionais ele é um conjunto denso. O que significa um conjunto ser denso? O próprio nome, né, já sugere o que significa. Um conjunto ele vai ser denso quando você pegar dois números quaisquer e entre esses dois números eu consigo colocar um terceiro número. Por exemplo, se eu pegar 1/2 e 2/3 que estão aqui no centro aqui dessa reta, entre esses dois valores, quantos números racionais existem? Infinitos. Então, quer dizer, quando acontece isso, que você não consegue ter um espaço entre os números, você fala que o conjunto é denso, uma terminologia que se usa. Representação decimal das frações. Agora sim, tomemos um número racional, P sobre Q, lembrando que esse P e esse Q aqui são números inteiros e o Q não é nulo, tal que P não seja múltiplo de Q. Para escrever na forma decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Nessa divisão ocorrem dois casos. O primeiro caso aqui é o seguinte: o quociente obtido tem após a vírgula, uma quantidade finita de algarismos e o resto da divisão é zero. Exemplo. Aqui é o seguinte, pessoal. Quando você tem um caso desse tipo aqui, o que está acontecendo? Para você pegar, dado uma fração, se quiser um número decimal, é só você pegar e dividir o numerador pelo denominador. E agora eu faço então, a primeira intervenção que eu mencionei para vocês, explicando como é que a gente faz essas continhas aqui. Lembra que esse curso aqui é de matemática básica, por isso que eu vou fazer a divisão assim, entre frações, assim, entre números, para lembrar como é que faz isso aqui mesmo, já que esse curso nosso é um curso de matemática básica. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha webcam aqui. Isso. Eu acredito aí que vocês estejam vendo, pessoal, o meu caderno, né? Eu vou fazer exatamente aquele exemplo que estava lá no slide. Depois, o slide, inclusive, faz essa continha aqui. As contas que não estiverem no slide, depois eu pego e anexo ao slide para disponibilizar para vocês, tá bom? Então, a primeira conta que nós tínhamos aqui, deixa eu fazer um compartilhamento diferente aqui para não ter essa questão de ter que parar direto assim. Vou compartilhar assim, quer ver? Aqui. Peraí, calma. Só um pouquinho aí, pessoal. Ué, espera que não está, tem um negocinho aqui que não está funcionando como deveria. Deixa eu ver novamente o compartilhamento. Novo compartilhamento. Vou compartilhar igual estava mesmo, vai ser o jeito. Eu queria compartilhar, na verdade, a
a minha tela como um todo, não somente essa tela aqui, enfim. A conta que eu passei para vocês aqui foi a seguinte, que era 2 dividido por 5. Como é que você faz uma continha dessa aqui? Uma conta desse tipo aqui, pessoal, é o seguinte, tem duas maneiras de fazer. Uma é você fazer manualmente, outra é você fazer na calculadora. Manualmente, você faz uma conta dessa assim, você pega 2 dividido por 5 aqui, mas você pode perceber que o 2 aqui ele é menor do que o 5. Quando acontece isso, o que eu faço aqui é o seguinte, eu venho aqui no divisor e coloco um zero e boto uma vírgula. E acrescento um zero aqui. Então, nesse caso, o 2 ele acaba virando um 20. E 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, quer dizer que 2 dividido por 5, em número decimal, é 0,4. Tá? É direto. Então, é só acrescentar um zero aqui no dividendo e colocar uma vírgula aqui no quociente que a gente consegue fazer a conta. Por exemplo, outra conta que nós temos aqui, que está lá no slide, é 35 sobre 4. Percebam só que o 35 sobre 4, aqui nesse caso aqui, nós temos assim, ó, 35 dividido por 4 aqui. O 35 ele é maior do que 4, então não tem que colocar zero aqui na frente, não precisa. 35 por 4 vai dar o quê? Vai dar 35 por 4 é 8, né? 8 vezes 4 é 32. Aí sobram 3 aqui. Então, 35 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4 é 32, está 35, 3. Como sobrou 3 aqui, eu venho aqui e coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui. 30 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 é 28, sobra 2. Agora eu posso acrescentar um outro zero aqui. Eu vou sempre acrescentando zero quando sobrar alguma coisa. Então, 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 vai dar 20 e a conta dá zero aqui no quociente. Então, nesse caso aqui, eu tenho que 35 sobre 4 é igual a 8,75. Tá? Dá um valor finito. Queria que vocês observassem que tanto aqui, essa primeira questão, quanto a segunda aqui, ambas tiveram o quociente zero. Aliás, o resto como sendo zero. Quando isso acontece, a gente fala, então, que nós temos aqui um decimal finito, já que o resto aqui foi zero. Nem sempre isso acontece, quer ver? Deixa eu voltar aqui para o slide. Muito bem, vocês voltaram a ver o slide aí. Um outro caso que é possível aqui é o seguinte, ó. Aqui. Segundo caso, o quociente obtido tem vírgula. Desculpa, o quociente obtido tem, após a vírgula, uma infinidade de algarismos, sem nem todos iguais a zero. E não é possível obter resto igual a zero na divisão. É o seguinte caso. Deixa eu voltar aqui. Se eu pego, por exemplo, 2 dividido por 3, quer ver? Se eu pego aqui 2 dividido por 3, por exemplo, que está lá, o 2 dividido por 3 aqui, se eu pegar 2 dividir por 3, ok, não dá para dividir, coloca 0 aqui e coloca 0 aqui. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Aí sobra 2 aqui. Se eu acrescentar um outro zero aqui, ó, 20 por 3 volta a ser 6. 6 vezes 3, 18. Volta a aparecer um 2 aqui. Você pode perceber que isso aqui vai aparecer sempre, uma coisa recorrente. Ó. 20 por 3 volta a ser 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Eu nunca consigo, colocando aqui zeros aqui, finalizar essa conta. Dessa maneira aqui significa, então, que esses 6 aqui, eles repetem infinitamente. Isso aqui é o que nós chamamos de dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque é uma dízima que vai se repetindo infinitamente. Então, por exemplo, aqui o 2 sobre 3, ele vai ser igual a 0,6666 infinitos. Uma notação para isso que você pode utilizar é colocar 0,6 com tracinho em cima. Esse tracinho em cima aqui do 6 significa que esse período aqui, que nesse caso é composto apenas pelo elemento 6, ele vai se repetir indefinidamente. Tá? Vamos pegar outro exemplo que tem aqui no slide. Na verdade, só tinha esse exemplo aí mesmo, aqui no slide. Enfim, voltando aqui ao slide, então. Voltando aqui ao slide, pessoal, então está aqui a continha que eu falei para vocês. Ó. Se eu pegar 2 e dividir por 3,
vai dar 0,6666 infinitos. E nesse caso aqui, então, como está se repetindo indefinidamente, eu não consigo zerar o quociente aqui embaixo, o resto aqui embaixo, você acaba tendo o que nós chamamos de dízima periódica, porque repete-se em período, e nesse caso o período é só o 6. É o que está dizendo esse slide aqui. Agora, vamos fazer o processo contrário. Como é que, tendo uma dízima, eu consigo obter a fração geratriz dela? Tá? A fração que gera uma dízima é chamada fração geratriz. Então, tendo uma dízima, como é que eu volto e obtenho a fração geratriz? Aqui tem um primeiro exemplo. Suponha que eu tenha a dízima 0,8, né? Dessa maneira aqui com traço em cima, significa que o 8 se repete indefinidamente. Como é que a gente chega na fração a partir dessa dízima aqui? Da seguinte maneira. Vou voltar aqui. Aqui. Então, lá eu tinha naquele exemplo lá, que está no slide, um 0,8 com tracinho em cima. Isso aqui, gente, é equivalente a 0,8888 infinitos 8. Beleza. Eu quero encontrar a fração geratriz que gerou essa dízima. Eu faço assim, é um procedimento, é uma técnica. Fala que x, que é o que eu quero encontrar, é 0,8888 infinitos. Então, quer dizer o seguinte, o meu x aqui é a fração geratriz que gerou essa dízima. Uma maneira de você fazer isso aqui, para encontrar, é o seguinte. Eu vou pegar em ambos os lados aqui e vou multiplicar por 10. Vou multiplicar por 10 tanto do lado esquerdo quanto aqui do lado direito. E por que por 10? Por 10, porque se eu multiplicar por 10, essa vírgula aqui ela vai pular uma casa aqui para a direita. Então, se eu multiplicar por 10 em ambos os lados, eu vou ter que 10x vai ser igual a 8,888 infinitos. Tá? Multiplicando por 10 dos dois lados. Agora, o que eu faço? Eu vou querer cortar toda essa parte aqui de 8 infinitos. Olha, os 8 aqui se repetem infinitamente. E aqui embaixo também. Como ele é infinito aqui e infinito aqui, não tem essa que eu multipliquei por alguém que faltou. Não, eles são infinitos. Então, se eu fizer agora uma equação menos a outra aqui, como se fosse um sistema assim, ó. Se eu fizer uma menos a outra, eu vou ter ó, 10x menos x, ou x menos 10x dá menos 9x. Aqui, 0,8888 menos 8,8888, a parte decimal some, vai sobrar só o 8 aqui. Porque toda essa parte decimal aqui que é infinita, e essa aqui que é infinita também, uma acaba cancelando a outra. Logo, eu vou ter, então, que x vai ser igual a 8 sobre 9, multiplicando por menos 1, né? Dá 8 sobre 9. Tem como conferir se está certo? Tem. Para você conferir se isso aqui está certo, é só fazer a continha. 8 dividido por 9, que aí você tem que obter, no caso, essa dízima aqui. Quer ver? 8 dá para dividir por 9? Não. 0 no quociente, 0 aqui no dividendo. 80 por 9 dá 8, porque 8 vezes 9 é 72, aí sobra 8. Acrescenta outro 0 aqui, dá 8 aqui, sobra 8 aqui, assim por diante. Ó. Então, quer dizer, sempre vai sobrar um 8 quando acrescentar o 0 e dividir. Isso. Exatamente, é uma coisa que você estuda lá no fundamental, para começar. Né? Lembra que, igual eu falei para vocês, que esse curso aqui é um curso onde a gente vai trabalhar, mas também se vê no ensino médio, onde a gente vai trabalhar um pouco de matemática geral. Mas é uma, né, por isso que é um curso de matemática fundamental. Legal? Tranquilo? Alguém quer interagir? Pessoal perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Vamos pegar o outro exemplo que eu tenho aqui no slide, quer ver? Deixa eu voltar para o slide aqui. Professor, Pois não. você vai disponibilizar os slides depois para a gente fazer as anotações? Sim. Depois, assim, as contas que não tiverem aqui inseridas no slide, eu vou inserir, tá? Aqui eu vou fazer um PDF que consigo inserir. E, sim, depois eu vou disponibilizar.
Até o motivo de eu pedir assim um grupo de WhatsApp é isso, poder disponibilizar os links para vocês, tanto da aula quanto dos slides. Que essa aula aqui eu vou disponibilizar no YouTube também, né? Então eu disponibilizo tanto a aula quanto o slide para vocês depois. Tá bom, obrigada. Por nada, que isso. Então, olha só, essa conta aqui, pessoal, ela está feita aqui, né? Basicamente, seguindo os mesmos trâmites que eu fiz. Vou fazer com vocês agora essa outra conta aqui, que ela é um pouco mais difícil. Percebam só que nesse exemplo aqui, nós temos que a dízima periódica é 2,0454545 infinitos. Então, o que está assim, repetindo é o 45. Não é toda a parcela. O 2 e o 0 não repete. A única coisa que está repetindo aqui é o 45. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer para conseguir achar a fração geratriz dessa dízima aqui? Ela é um pouquinho mais complicada, mas, só um minuto, mas nada coisa de outro mundo. Só copiando ela aqui para a gente poder explicar. Muito bem. Compartilhando aqui. Compartilhou então, pessoal, vamos lá. Nesse caso, lembra que o meu x é a fração geratriz que eu quero achar que gera essa dízima aqui. O que eu faço? Olha onde é que ela repete. Ela repete a partir do 45, estão vendo? Ela repete que é a partir do 45. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou deixar depois da vírgula por multiplicação apenas a parte que repete. Exemplo. Se eu pegar aqui e multiplicar por 10, eu posso falar que 10x é igual a 2 a 20, na verdade, vírgula 45. Deixa eu fazer de caneta para ficar mais nítido. Posso falar que 10x é igual a 20,45, 45, 45 infinitos. Então, quando eu pegar e multiplicar por 10, aqui dá 10x e essa vírgula aqui pula para cá. E, novamente, eu deixei aqui depois da vírgula apenas a parte que repete. Vou usar uma outra estratégia similar, que é o seguinte, vou multiplicar por 10, mas também vou multiplicar por 1000. Vocês vão entender o porquê do 1000 agora. 1000 vezes isso. A questão de multiplicar por 1000, pessoal, é pelo seguinte, porque eu multiplicando por 1000, essa vírgula vai parar aqui. Então, eu vou acabar tendo duas equações, onde o perímetro 45, 45, 45 repete indefinidamente. Ele multiplica por 1000 essa mesma continha aqui. Aqui vai ficar assim, 1000x igual a 2045,4545 e assim por diante. Então, meu intuito aqui foi achar duas equações, né, aqui a partir das multiplicações, vou achar duas equações de maneira que a parte que repete infinitamente aqui seja o 45. Porque dessa maneira eu posso pegar uma equação menos a outra e essa parte que repete acaba sendo cancelada. Então, percebam só. Vou fazer assim, vou pegar essa aqui de baixo, ou tanto faz, vou subtrair uma pela outra. Entendeu? Então, assim, a técnica aqui é você multiplicar por alguém de maneira que você consiga deixar depois da vírgula só a parte que repete, que é o perímetro, para então subtrair uma equação pela outra. Exemplo, 10x menos 1000x vai dar o quê? 990x, menos, né? Igual. Agora, se eu pegar 20, isso, a parte que repete aqui, ela acaba se cancelando. Vai sobrar, então, só o 20 menos 2045, que dá esse valor aqui, 2025. Já que a parte que é igual aqui, ela cancelou, acaba cancelando todos os valores infinitos. Multiplica por menos 1. Aí essa conta fica assim, fica x igual a 2025 dividido por 990. Aqui dá para simplificar, pessoal, dá para simplificar para começar por 5. Se eu simplificar por 5, por exemplo, né, vamos simplificar por 5. 2025 dividido por 5 vai dar 405. Será que dá por 25? Só um minuto. Dá aqui, se eu simplificar por 25, aqui vai dar 81, mas acho que o de baixo não dá.
Não dá não. Deixa eu fazer por 5 mesmo. Então, 2.025 dividido por 5, aqui vai dar 405. 990 dividido por 5, aqui dá 198. Essa conta aqui ainda dá por 3, ó. Por 3, por quê? Porque se eu somar 4 mais 0 mais 5, dá 9. Se eu somar 4 mais 0 é 4, mais 5 é 9. Se eu somar 1 mais 9, dá 10, mais 8, 18. Existe um critério de divisibilidade por 3. Qual que é o critério de divisibilidade por 3? Se eu somar os números e a soma for múltiplo de 3, o número é divisível por 3. Isso aí não vale em geral, vale para o 3 e potências de 3, mas não vale em geral. Tá? Beleza. Só um minuto, pessoal. Seguindo aqui, então, a gente vai ter o seguinte, ó. Bom, então simplifica por 3. Se eu pegar aqui 405 dividido por 3, dá 135. Se eu pegar agora 198 dividido por 3 também, vai dar 66. Percebam, será que dá ainda para simplificar? Bom, 1 mais 5 é 6. 6 com 3 é 9. Dá 100, vai dar por 3 de novo. Na verdade, daria por 9 aqui, se eu quisesse, porque a soma aqui dá múltiplos de 9. Então, aqui, 135 dividido por 3 vai dar 45. E o 66 por 3 vai dar 22, né? 66 dividido por 3 dá 22. Agora acabou, não dá para fazer mais nada, não. Aí tem algumas coisas que é interessante aqui na calculadora, por exemplo, se você pegar e fizer a seguinte conta, olha só, por exemplo, 2.025 dividido por 990, deu a dízima que nós tínhamos lá. Se eu fizer o processo inverso agora, essa calculadora ela consegue fazer o processo inverso se eu tiver uma dízima. Dá para declarar a dízima? Não sei. Mas se você tiver a dízima aqui no visor, se eu apertar essa tecla aqui, ela volta para fazer o processo inverso e já dá o valor simplificado aqui. Ou seja, de uma forma geral, ela está falando para mim que 2.025 sobre 990 equivale a 45 sobre 22. Novamente, fazer de novo, hein? Se fizer essa conta aqui, dividido por 990. Aí deu esse número aí. Essa tecla aqui, ó, tem um AB. Não está muito nítido, mas vamos lá. Aqui tem uma tecla chamada AB com uma barrinha C. Se eu apertar ela de volta, ela volta até a fração, só que ela já me aparece que é a fração simplificada como eu gostaria. Ô Ramon, no caso, outro exemplo de quê? De dízima, além desse aqui, ou era esse aqui que você se referia? Esse aqui é um outro exemplo ainda? Ah, beleza, então. Eram esses dois aqui mesmo, né? Fechou. Vamos lá, então, pessoal. Vou voltar aqui com o slide. Aqui. Então, aqui está a conta feita, a conta que nós fizemos aqui, tá? Ele fez aqui a continha direitinho. Tá bom? Agora, beleza. Então, aqui a gente encerra os conjuntos. O conjunto racional. A gente começa a trabalhar aqui com o conjunto I, que são os irracionais. O que são os números irracionais? Basicamente é o seguinte, nem todo número você consegue escrever como potência, você consegue escrever como quociente de dois números inteiros. Os números que você não consegue escrever como divisão, né, como quociente de dois números inteiros, são os números racionais. Aqui eu citei alguns exemplos. Exemplo, raiz de 2 é irracional. Você pode perceber que os números aqui, eles também não repetem numa sequência. 41, 22, 42, tá vendo? Aqui não tem uma sequência definida aqui. Então, esses números assim, raízes que não são exatas, né? São raízes irracionais. O número π é um número racional. Então, existem números que não são racionais, que são aqueles que a gente não consegue escrever como divisão de inteiros. Em geral, toda raiz que não dê um número finito, ela é um número irracional. Tem muitos outros exemplos. Se você pegar as funções trigonométricas também, exemplo, seno de 5, seno de 20,
Esses números estranhos assim são todos números irracionais, que significa o quê? Que eles são infinitos, assim, igual a raiz de 2 é, e que não tem um período, não tem uma repetição sequencial. Eles vão sempre aparecendo aleatoriamente. Tá? Então, são os números irracionais. Por exemplo, o π aqui, ele é um número infinito que não tem uma ordem. Você não consegue estabelecer uma ordem entre os elementos, ou seja, não existe um padrão de repetição dos elementos. E para finalizar, está aqui um diagramazinho que mostra bem isso, né? Para finalizar essa parte aqui, para depois a gente entrar em mais exemplos, obviamente, que é o seguinte: se eu juntar os números racionais, que está aqui à minha esquerda, dessa cor aqui, que é um creme, com os números irracionais que está aqui de azul, você acaba tendo todos os números que nós conhecemos, que são os números reais. Claro que existe o conjunto dos números complexos, mas é uma outra história. Então, assim, os números que você consegue usar para contar, para medir alguma coisa, para contar alguma coisa, são os números reais, que é a junção dos números racionais com os números irracionais. Esse outro conjunto que eu mencionei, que são os números complexos, a gente provavelmente não vai ver, talvez eu mencione durante o curso, mas é um tipo de conjunto onde existe raiz quadrada de números negativos. Eles, assim, não servem para você medir alguma coisa. Como assim? Os números reais você mede o quê? Você mede quilômetros, você mede dinheiro, você conta pessoas, tudo com números reais. Esse tipo de propriedade de grandeza você não tem nos números complexos, por exemplo. Por exemplo, eu sei que 10 metros é menor do que 100 metros. Se você pegar dois números complexos, essa ordem de grandeza não existe. Mas é uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Então, para o nosso uso cotidiano, digamos assim, a gente vai parar aqui nos números reais, que é a junção dos números racionais com os números irracionais. Soma, multiplicação e divisão de frações. Lembrando que esse curso nosso aqui, gente, principalmente essa primeira aula, é um curso básico. Então, eu vou relembrar com vocês, eu vou reexplicar como é que você trabalha com frações, somar, subtrair, dividir e coisas desse tipo. Aqui, ó. Para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, primeiro devemos reduzi-la a um mesmo denominador. Eu peguei um primeiro exemplo aqui, que é esse exemplo aqui, que vou escrever aqui no meu caderno, e depois vou compartilhar com vocês. Isso aqui está na página 13, no slide 13, e o exemplo 1. Esses exemplos aqui, depois eu pego e compartilho com vocês, anexando esses exemplos aqui no PDF. Vou compartilhar aqui novamente o caderno e explicar como é que faz. Tá aqui, gente, o exemplozinho básico. Opa, acabei não escrevendo aqui, peraí. Aqui é 1/6 mais 5/4 mais 2/3. Como é que eu faço para somar isso aqui manualmente, sem o auxílio da calculadora? Aqui é o seguinte, pessoal. Para você somar isso aqui, você é obrigado a reduzir ao mesmo denominador. Certo? Por exemplo, o denominador aqui é 6, o outro denominador aqui é 4 e o outro denominador aqui é 3. Aí tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode tentar olhar e ver quem que é o menor denominador comum, ou você usa uma técnica para calcular, que é a fatoração. Exemplo, se eu pegar os três denominadores, o 6, o 4 e o 3, e fatorar, fatorar é decompor em fatores primos, só explicando o que significa fatorar. Daí, olha, 6, 4 e 3, eu posso pegar o primeiro número primo, que é o 2, e eu consigo dividir o 6 e o 4 por ele. O 3 não consigo, mas é só pegar e repetir. Ó, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, e aqui repete o 3. Ainda existe o 2 que dá para dividir por 2. Eu boto o 2 aqui de novo, repito o 3, 2 por 2 dá 1, e aqui dá 3. E por fim, eu coloco o 3 aqui, que é o que restou aqui. Dá 1, 1 e 1. Se eu multiplicar, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, esse camarada aqui é o mínimo múltiplo comum de quem? De 6, de 4 e de 3. Quer dizer que é o menor número que dá para dividir pelo 6, pelo 4 e pelo 3 ao mesmo tempo. É isso que significa ser o MMC, o mínimo múltiplo comum. Tendo isso aqui, então, eu consigo pegar e fazer essa continha agora.
Qual que é o procedimento para a gente fazer essa continha, então? Eu pego esse MMC aqui, eu divido pelo denominador que está aqui e multiplico pelo numerador que está aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar 12 dividido por 6, dá 2. 2 vezes 1 dá 2 mesmo. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 é 8. Agora eu posso pegar e somar. Uma vez que o denominador é comum, é o mesmo para todos eles, eu posso pegar e somar os numeradores. 2 mais 15 dá o quê? 20 e dá 17, desculpa, 2 mais 15 dá 17, 17 mais 8 é 25. Sobre 12. Que dá isso aqui, então. Bom, lembra que esse aqui é aquele, assim, exemplo nível iniciante. É o primeiro, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu respondo. Não? Beleza. Vamos pegar, então, um exemplo um pouco melhor do que esse aqui. Que também está no slide. Eu queria comentar com vocês esse exemplo aqui, que ele é bem interessante. Exemplo 2, também do slide número 13. É o seguinte, ele tem um 2 e aqui tem 1 terço. Depois eu tenho 3 e aqui eu tenho 1 meio. E aqui eu tenho um 5 e aqui eu tenho um sexto. O primeiro passo é explicar o que significa esses números aqui, que deliberadamente eu não coloquei vezes, não coloquei multiplicação. De fato, aqui, pessoal, eu não tenho esse número multiplicando esse multiplicando esse e esse multiplicando esse não. Não é isso. Como não tem ponto aqui, dessa maneira aqui, isso aqui é chamado número misto, tá? Quando você tem um elemento assim, vou colocar um A, e aqui você tem, no caso, um B sobre C, isso aqui é chamado número misto. Significa que esse A é uma parte inteira e esse B sobre C é a parte fracionada. Então, o número misto é isso, ele tem uma parte inteira e uma parte fracionada, tá? Tem uma parte que é inteira e uma parte que é fracionada. Então, por exemplo, o que significa esse 2 e 1 terço? O 2 e 1 terço significa que esses dois são 2 inteiros e 1 terço, né? Por exemplo, aqui são 3 inteiros e 1 meio, 5 inteiros e 1 sexto. Então, esse 2, esse 3, esse 5 aqui são números inteiros. Só a parte fracionada aqui, que é 1 terço, 1 meio e 1 sexto. Então, por exemplo, aqui, 2 inteiros e 1 terço, como é que eu transformo esse número aqui em uma fração imprópria? A fração imprópria é quando o denominador é menor do que o numerador. Então, para sair de número misto, transformar em uma fração imprópria é fácil. Você pega esse 2 aqui, multiplica pelo 3 e soma com 1. Assim, ó, pega o 2, multiplica pelo 3 vezes e vai somar com o número 1 que está aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, no caso, 2 inteiros e 1 terço equivale a 7 terços. De fato, você pode perceber que o 7, ó, se eu pegar, no 7 tem 2 inteiros e mais 1 terço. É isso. Mais, por exemplo, aqui, ó, 3 inteiros e 1 meio. Você faz a mesma coisa. Pega o 3, multiplica pelo 2 e soma com 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Dá 7 meios, então. Depois, menos 5 inteiros e 1 sexto. 5 vezes 6, 30. 30 mais 1, 31. Então, essas frações aqui são as frações impróprias, que é quando o numerador é maior do que o denominador. Depois eu escrevo isso aqui para lembrar. Agora, essa conta aqui eu consigo fazer ela sem maiores problemas, então. Primeiramente, tem que fazer o quê? Tirar o MMC. Perceba que esse caso aqui está bem elementar. O número que dá para dividir
por 6, por 2 e por 3 ao mesmo tempo, o menor número é o próprio 6 mesmo. Então, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 7, 14. Isso. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 7, 21. E 6 por 6 dá 1, o que multiplica 31 vai dar 31 mesmo. Aí, se eu somar 14 mais 21, vai dar 35. 35 menos 31 vai dar 4. Logo, essa conta aqui vai dar 4 sextos, que é a mesma coisa que 2 terços. Dúvidas aí, pessoal, que vocês queiram perguntar? Tranquilo? Beleza? Então, só um detalhezinho, vou colocar como sendo observação. Uma fração imprópria é aquela onde o numerador é maior que o denominador. Então, a fração imprópria é aquela onde o numerador é maior do que o denominador. Beleza, gente. Deixa eu ver agora, voltando aqui ao slide, ver quais são os exemplos que ainda faltam aqui. Muito bem. Voltando aqui ao slide, a gente vai agora fazer o seguinte. Temos aqui um terceiro exemplo. Terceiro exemplo, vamos fazer ele que é interessante também. Nesse caso aqui, qual que é a primeira etapa do terceiro exemplo aqui? Tem que primeiramente somar o que está dentro do parênteses para depois somar ou subtrair o que estiver por lá de fora. Vou só copiar aqui para a gente fazer então. Terceiro, exemplo 3, também da página 13. Ele está assim, 1 mais 1 meio menos 1 quinto menos 7 quartos menos 5 quartos. Vou voltar a compartilhar o caderno aqui para a gente poder continuar então. Beleza. Nesse caso aqui, como é que eu vou proceder então, pessoal? Primeiro passo é trabalhar os parênteses. Perceba que esse parênteses aqui, o 7 sobre 4 e o menos 5 sobre 6, é direto, já que os denominadores são iguais, é só pegar e subtrair os numeradores. Aqui não, eu sou obrigado aqui, entre o 2 e o 5 aqui, tirar o MMC. Então, vou repetir aqui esse 1. O MMC de 2 e de 5 dá para ver diretamente que é 10. Então, 10 dividido por 2 dá 5, 5 multiplicar 1 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2, 2 multiplicar 1 dá 2 mesmo. Vou botar o sinal errado aqui. Isso. Vamos lá. Agora aqui, gente, quer ver? Essa conta que eu posso pegar e fazer direta. 7 menos 5, já que o denominador é igual, né, vai dar 2. Vai dar 2 quartos, então. Aqui fica positivo. Como esse sinal aqui, aqui é positivo. Como esse sinal, só um minutinho, pessoal. Aqui. Ok. Vamos lá. Aqui é positivo. Como o sinal aqui é negativo na frente, ele fica negativo mesmo. Então, fica 1 mais 5 menos 2, que dá 3, fica 3 sobre 10, menos, aqui dá até para simplificar. Simplificando o 2 e o 4, vai ficar, no caso, 1 meio. Aí, para finalizar essa continha aqui, eu novamente vou tirar o MMC. No caso, de 1, que esse 1 está sobre 1, de 10 e de 2. 10 dividido por 1 dá 10, 10 que multiplica 1 é 10. 10 por 10 dá 1, vezes 3 é 3. 10 por 2 dá 5, 5 que multiplica 1 é 5. Então, 10 mais 3
é 13. 13 menos 5 aqui vai dar, no caso, 8. 8 décimos, que é equivalente a 4/500. Legal, pessoal? Tranquilo aí? Bom, essa aula nossa aqui, ela vai até as 9, até as 7h15, tá? 7h15 a gente pega e termina. O que não deve passar hoje, devido ao atraso, eu vou compensar na aula de semana, da nossa próxima aula, que é daqui a 2 semanas. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, tá assim, o produto de duas frações, né? Lembra que lá a gente fez soma e subtração. Agora a gente vai ver o produto, que é multiplicação. Então, o produto de duas frações é uma fração cujo denominador é o produto dos numeradores e cujo denominador é o produto dos denominadores. Então, para multiplicar duas frações, é só multiplicar o numerador de uma com o numerador da outra, o denominador de uma com o denominador da outra. Dito isso, eu tenho aqui um exemplo, então. Esse exemplo aqui. Percebam que aqui eu tenho uma soma primeiro e depois eu tenho uma multiplicação. Lembra que necessariamente eu preciso pegar e fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Então, vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Seria, no caso, o exemplo 1 do slide 14. Vou colocar da página 14 aqui. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Peraí que eu acabei não escrevendo. Aqui. 5 sobre 3 vezes 1/2 mais 1/4 assim. Muito bem, pessoal. O primeiro passo, a gente vai tirar o MMC daqui de dentro. Que seria quem? Seria 2, seria o próprio 4, né? Que o menor número que dá para dividir por 2 e por 4 é o próprio 4. 4 por 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 4 por 4 dá 1, 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Aí fica assim, 5/3 vezes 3, 2 mais 1 dá 3, sobre 4. Essa conta aqui, gente, é direto. É só multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. No entanto, eu posso fazer direto, igual eu expliquei, ó, multiplicar assim, não tem problema nenhum, está correto. Que daria, então, 15 sobre 3 vezes 4, 12. Simplificando por 3, dá 5/4, então. Ou se eu perceber, eu posso cortar o 3 com 3 aqui. Se você simplificar, e quando é que eu posso simplificar? Nas multiplicações. Toda vez que eu estiver multiplicando, se der para simplificar, eu posso pegar e simplificar, porque as minhas contas ficam muito menores. E aí aqui fica valendo de 1, aqui também, e a conta sai direto, então. Dá isso aqui, então, de uma vez. Ambas as maneiras estão corretas. Vamos pegar aqui um segundo exemplo, gente, quer ver? Que também está aqui no slide. Segundo exemplo aqui, ó. Exemplo 2, tem essa continha aí. Essa continha aí também, o que eu faço? Vou resolver os parênteses para depois pegar e fazer a multiplicação. Vou escrever aqui no meu caderno para a gente poder pegar e fazer então. Então, eu tenho aqui 3 sobre 4, mais 4 sobre 3, vezes 8 sobre 7, menos 7 sobre 8. Muito bem, gente. A primeira etapa desse exercício aqui é resolver, no caso, os parênteses, que é o que eu vou fazer agora. Vou resolver o primeiro aqui. Vou resolver o segundo aqui também. Então, por exemplo, aqui, o MMC de 4 e de 3, o número que dá para dividir por 4 e por 3 ao mesmo tempo é o 12. Aí faz aquele procedimento que eu expliquei. Divide e o resultado que der multiplica. Então, 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 4 é 16.
Mesmo caso aqui, ó. Qual é o MMC de 7 e 8? Vai ser o 56, que é a multiplicação dos dois. 56 por 7 vai dar 8, 8 vezes 8, 64. E 56 por 8 é 7, 7 vezes 7, 49. Aí, juntando aqui, ó, 9 com 16 dá 25. Vezes, se eu pegar agora 64 menos 49, ele vai dar 15. O que dá para fazer agora aqui, gente? Nesse caso aqui, eu posso pegar... A única coisa que vai dar para fazer aqui é simplificar o 15 com o 12. Tanto o 15 quanto o 12, ambos, são divisíveis por 3, que aí fica valendo de 5 aqui, e aqui fica valendo de 4, né? 15 por 3 dá 5, 12 por 3 dá 4. Agora eu posso multiplicar o 25 pelo 5 e o 4 pelo 56 aqui. Então, aqui vai dar 125, certo? Dá 125 sobre 4 vezes 56. 4 vezes 56, que é 224. Tá bom? Gente, igual eu falei, são 7h15, daqui a pouco eu tenho aula, acho que vocês também. Eu vou parar por aqui. A nossa próxima aula, só deixando bem claro aqui. Volta, 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 volta. A nossa próxima aula é dia 25/3, vai ser daqui a 2 semanas. Hoje é dia 11, né? Então, daqui a 2 semanas, nós vamos ter a nossa próxima aula, então, que vai ser sobre regra de 3, porcentagem dos simples e compostos. Então, na próxima aula, eu vou fazer mais alguns exemplos sobre soma, multiplicação, divisão de frações. Ainda falta fazer alguns problemas sobre intervalos numéricos, que seria hoje, não deu tempo, e alguns problemas de resolução de problemas envolvendo conjuntos. Mas eu faço uma aula mais compacta para a gente conseguir abordar tudo isso aqui. Então, eu paro por aqui, desejo uma boa noite a todos, desejo uma boa aula para quem tem aula agora, inclusive eu, e até o dia 25, então, tá bom, pessoal? Depois eu disponibilizo para vocês o link com os slides e com o link também com o vídeo aqui que eu vou colocar no YouTube. Então, não esqueçam de mandar para mim o telefone para a gente poder pegar e fazer o grupo de WhatsApp. O meu telefone continua aqui no chat, mas vou colocar de novo para quem chegou depois. É o 27 9 9822 2663. Manda um oi para mim, alguma coisa dizendo que é da atividade complementar, que eu vou fazer um grupo para a gente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo a todos uma boa noite e até o dia 25.